Uma das muitas grandes injustiças da vida é que os momentos bons parecem passar mais rápido. Uma conversa com amigos queridos parece que voa e horas de repente viram minutos na sua percepção. Obviamente não é o tempo verdadeiro medido pelo relógio, e se há alguma dilatação física e relativística do tempo pela presença dos seus amigos ali, né, e a massa deles, sei lá, com certeza tá muitas casas depois da vírgula. Mas o real que vale para uma vida bem vivida e para nossa percepção não é o tempo verdadeiro, e sim a nossa experiência dele. Gurus de marketing digital, o seu chefe, os seus clientes, todos eles nos passam a ideia de que quanto mais rápido, melhor. E em certas partes da vida, eles não estão errados, obviamente são certos. É inegável que em algumas coisas é bom ser ágil mesmo, ser eficiente, é evidente, mas o problema é levar esse comportamento condicionado, sem pensar assim, para quase tudo na vida. Porque algumas coisas são ao contrário. Quanto mais lento, melhor. Tipo, o tempo com seu parceiro ou parceira, com seus filhos, com os amigos, e às vezes até aquele tempo pra você mesmo, pra você meditar, pensar nas coisas da sua vida. Essas são todas péssimas coisas de se fazer com pressa. Existem momentos em que você ganha mais sendo lento. Ganha mais saúde, mais amor, mais laços sociais e muito mais sabedoria. Eu vou confessar aqui que eu sofro um pouco desse problema. Eu sei que por morar a bordo parece um contrassenso, e há muitos momentos em que eu consigo levar a vida com uma tranquilidade e ter essa paz de espírito. Isso melhorou muito desde que eu vim morar a bordo. Mas muitas vezes eu me deparo lendo mensagens e textos tão rápido que eu perco detalhes lá no meio deles e eu acabo eventualmente até respondendo algo diferente do que foi perguntado. Acontece com vocês também? E é bom ou eficiente isso? Eu acho que não. Se a gente pudesse controlar essa sensação, seria fantástico, né? Na real, eu não sei se dá, pelo menos não completamente. Mas há quem defende que alguma coisa em relação a isso a gente pode fazer. Antes de toda essa catástrofe que acontece no Rio Grande do Sul, antes de ver alguns amigos perdendo muitas coisas, outros tentando ajudar quem perdeu a ter alguma dignidade, eu velejava sem ter ideia que isso ia acontecer no dia 8 de março, quando eu cheguei em Santo André, na Bahia. Olhando as imagens hoje, dá até uma sensação de uma certa ingenuidade, uma inocência. E nesse vídeo, pra mim, parece até um relato em que o protagonista da ação e o narrador não são a mesma pessoa, como é comum em todos os outros episódios aqui no Hashtag Sal. Pelo menos um pouquinho de nós sempre se transforma ao longo do tempo. Mas quando há acontecimentos assim, parece que a gente se transforma muito em pouco tempo. Então, apesar de fazer um pouco mais de um mês de que tudo isso aconteceu, parece uma viagem no tempo maior do que realmente foi pra mim. Dá até uma sensação de que eu tô falando de outra fase da minha vida, o que não sei se é exatamente isso, mas nesse momento, hoje, é o que me parece. Ficar ancorado em Santo André foi um momento de leveza para a alma, para mim. Foi realmente muito agradável ficar aqui esse tempo. Tive o tempo de cuidar das tarefas básicas da vida, arrumar o barco, esse tipo de coisa, uma série de pequenas manutenções. Até a Marisca parecia curtir a calma, os mini caranguejos e a água verde linda. Não é à toa que muitos me falavam que esse era um lugar que eu gostaria de ficar muito tempo. E é fato, é verdade. Além da paz da ancoragem em si, da alma, há uma sensação de segurança muito boa aqui também. E o acesso à terra era muito fácil também. A gente ficou ancorado na frente da pousada Uribá e do restaurante Bambu, que tinha um pier, o que facilitava muito a nossa vida aqui. Sem falar que era gostoso pra caramba sentar ali, almoçar, tomar um café. Eu já tô me repetindo, mas a vida era realmente muito boa por aqui. Foi um dos lugares que eu mais gostei de ancorar, sem sombra de dúvidas. Pô, Santo André é um ponto turístico, né? Razoavelmente conhecido e tal, mas tem uma calma muito massa, cara, muito legal. E tem um aeroporto perto, em Porto Seguro, né? Tipo, uma hora e meia daqui. Que lugarzinho bacana. Muito tranquilo. Pra ficar no barco ali, cara. Sossego, bem abrigado. Vem o ventinho, mas nada que balança muito, cara. Nem quando tem maré alta e vento junto, mas na maré alta se exige lua cheia e lua nova, assim. Balançadinha, mas bem pouco, cara. Bem pouco mesmo. Lugar lindo demais.
A água, quando a maré tá enchendo, fica bem verdinha, fica deliciosa. E também agora, também tá limpa, também tá bacana. Mas aí tem um pouco do mangue e fica mais marronzinha, mas bem transparente, mesmo assim. Dá pra ver vários peixes onde eu tô aqui. Demais. 2 mercados, né, que são pequenos, mas tem muita coisa boa, legumes bons, carne. Que lugar. E restaurantes maravilhosos, lugares bons pra sentar, tomar um café. Gostei muito de Santo André, cara. Que lugar pra perder um tempinho, né? Aquela perda de tempo que na verdade você ganha. Em 1986, Carlo Petrini, um italiano indignado com a abertura de um McDonald's no centro histórico de Roma, e a gente tem que abrir um parênteses aqui porque a gente sabe como os italianos são com comida e quão grave é isso. E com essa indignação toda, ele criou o slow food, ou seja, comida lenta, em contraponto ao fast food, ou seja, comida rápida, que o McDonald's faz parte. Mas não era só sobre a qualidade da comida, mas também sobre um tempo saudável e prazeroso para curtir uma refeição. Especialmente se você estiver acompanhado com a sua família e amigos, mas não só também. Se eu almoço sozinho, eu também gosto de ter um tempo tranquilo e calmo para curtir aquela refeição e que acaba sendo um momento também de paz e de você dar um reset ali na sua alma, sei lá. E com o tempo, essa observação de que em alguns casos, fazendo as coisas mais devagar se ganha mais e melhor, ao contrário do espírito do nosso tempo, o Zeitgeist, que parece quase impor que tudo seja muito rápido, surgiram outros movimentos como o Cheetah Slow, uma organização que tem como objetivo deixar a vida de uma cidade mais lenta. E aí em 2024, o Carl Honoré escreveu um livro, Devagar, como o movimento mundial está desafiando a cultura da velocidade. E nesse livro ele congregou essas ideias e tornou famoso o Slow Movement, que aí não era só mais slow food ou cidade lenta também. Que é algo que, particularmente para mim, faz muito sentido, porque em vários momentos da vida eu me senti indo rápido demais para um lugar que, na real, eu nem sabia qual é que era. Foram momentos lentos, durante velejadas, que me fizeram tomar a melhor decisão da minha vida: vir morar em um veleiro. Boa parte das minhas melhores ideias vieram de momentos de tédio, momentos em que a cabeça estava descansada e livre. Correr atrás de coisas urgentes sem olhar para onde está indo é muito perigoso, especialmente porque quase sempre você é empurrado pela vontade de outras pessoas, sem perceber. Segundo o último censo do IBGE, Santo André tem só 800 habitantes. Mas ao mesmo tempo tem vários restaurantes bem legais, por ser um lugar turístico, mas não muito lotado. É um turismo diferente, mais calmo, mais devagar, o que me deixa bem feliz. É nesse tipo de lugar que eu sinto que realmente eu posso ser quem eu gostaria de ser. Como aqui o canal que tem calado para o balanço é bem estreito, apesar de você olhar a superfície d'água e parecer mais larga, foi melhor ancorar com 2 âncoras, uma para o lado da vazante e outra para o lado da enchente. Assim, se reduz muito o giro do barco. Só que às vezes o barco gira muito e dá uma enrolada nos cabos, e às vezes eu tenho que ir lá desenrolar ele. Sempre com trabalho supervisionado pela Marisca, obviamente, que tá sempre ali conferindo e indo atrás de tudo que eu faço. Às vezes na frente do que eu preciso fazer. Vou me inscrever na prova de capitão. E para isso tem que estar na delegacia da Capitania dos Portos lá em Porto Seguro. E tô. Tem uma caminhadinha grande aqui até a balsa. E aí depois pego a balsa, vou para Cabralha para imprimir uns documentos, mas é amanhã mesmo que eu tenho que ir na delegacia dos portos. Santo André é uma vila que faz parte do município de Santa Cruz Cabralha. Dá para acessar a cidade caminhando uns 20 minutos e pegando uma balsa que sai a cada 30, e assim atravessando o rio João de Tiba, que é onde estamos. O centro é bem calmo e, olhando ele, parece que a cidade é muito menor do que realmente é, porque boa parte da população está em bairros como Coroa Vermelha e não por aqui. Mas nesse local há comércio, correios, um bom supermercado e o que mais eu preciso. Me resolvi super bem por aqui nesses dias. Pro balanço é meio arriscado chegar até aqui, é até possível, mas um pouco raso e cheio de baixios. Mas muitos barcos param aqui na cidade, passando pela entrada principal do Rio João de Tiba, que fica lá em Santo André, por onde a gente entrou. Há uma outra pequena entrada no meio do caminho, mas é bem mais perigosa, estreita e rasa. A maré tem uma amplitude bem alta aqui, então a orla da cidade se transforma a cada 6 horas e 15 minutos, especialmente nas marés de Cisígia, que é na lua nova e na lua cheia.
Às vezes parece que quando você volta umas horas depois, está em outro lugar, não mais no mesmo. E muitos dos pescadores deixam seus barcos encalhados mesmo, esperando a maré alta, que é quando eles conseguem sair. Em muitas dessas comunidades, perto do mar, importa mais a hora da maré que a do relógio. É ela que acaba ditando o ritmo da cidade. Porque afinal, de certa forma, é ela que permite você entrar ou sair da barra, por exemplo, o horário certo de pescar, de conseguir se deslocar até outra vila. Morar a bordo é uma oportunidade de se acertar por esse relógio, ditado pela natureza. É algo que faz a vida desacelerar um pouco também. E às vezes a gente precisa um pouco dessa mudança no cenário para conseguir fazer isso. Santa Cruz Cabrália é uma pequena cidade, mas que teve uma participação muito grande em relação à frota de Pedro Álvares Cabral. E encarando essa subida aqui eu vou conhecer um pouco mais sobre isso. Vou subir agora na cidade histórica, conhecer essa igreja aqui na cidade onde foi rezada a primeira missa do Brasil. Parece que aqui na Bahia é bem comum algumas cidades históricas terem sido fundadas no alto de morros e se preservarem bastante em relação ao resto da cidade, que acaba crescendo no entorno. É uma caminhadinha íngreme, mas não é tão longa, deu pra encarar de boa. Depois dessa subidinha aí, uma água de coco. Aqui em cima fica a igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída no século XVII por jesuítas. Uma típica igreja do período colonial brasileiro, no estilo barroco e com só campanário. Eu chutaria que provavelmente faz parte do grupo das igrejas mais antigas do Brasil. Ao mesmo tempo é uma igreja bem ativa, e com isso dá para tentar imaginar o que era a vida aqui na época, quando esse topo do morro era provavelmente a única área urbana da cidade. A vista aqui de cima é magnífica. E dá para imaginar por que a cidade foi construída aqui. Claro, eu imagino que nem tanto pela sua beleza, mas porque era possível vigiar toda a região daqui e notar qualquer perigo com muito tempo de antecedência. Mas de qualquer forma, dá para ter uma vista bem linda do João de Tiba daqui. Que nesse ponto não é bem um rio, mas um estuário, cheio de mangues à sua volta. Essas aqui são ruínas do século XVI, provavelmente um colégio jesuíta. Cabrália é uma parte muito importante do quebra-cabeças que foi a chegada dos portugueses no Brasil e tudo o que isso significou. Esse centro histórico é muito parecido com o de Porto Seguro, no sentido que a cidade se desenvolveu fora, né, do centro histórico, que preservou bastante o lugar, né? Bem especial estar aqui. Eu digo tudo o que isso significou porque tanto de bom quanto de ruim. Há uma população indígena importante aqui em Santa Cruz Cabrália, os Pataxós, que aliás eu vou visitar em outro episódio. E lembrar deles é lembrar também que, embora o Brasil tenha surgido nesse processo, de que foi uma descoberta das Américas para os portugueses, uma descoberta dos europeus para os indígenas, também foi uma invasão. Não há muito como negar isso. Uma invasão e uma conquista. Depois dessa manhã, conhecendo Cabrália, era hora de voltar. A caminhada depois do almoço foi fogo. Ainda bem que na ida eu consegui uma carona. Um cara muito legal, o João Bosco. Poupou uma caminhada boa. Eu intercalo bastante a minha vida entre morar em uma grande cidade, como Vitória, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou lugares isolados, como Cabrália e Santo André. Cada um deles tem um ritmo, um andamento. Eu posso afirmar que em momentos em que a vida é mais lenta, é possível também ganhar muito. Não tanto em quantidade, mas em qualidade. E essa talvez seja a principal carência das nossas vidas nesse momento da história. A gente está tão cheio de informação de todos os tipos e de qualidades variadas, conflitantes, nunca foi tão fácil de ter informação. Mas, por mais rápido que você seja, não vai conseguir tirar a sabedoria desse balaio sem colocar a cabeça um pouco para fora de vez em quando, respirar e separar o que realmente é informação que leva à sabedoria. Parece que a gente sempre está correndo e com a sensação de que a cada segundo a mais que gastamos para comer um almoço ou escutando um amigo contar como foi seu dia, é tempo perdido. Será que é tempo perdido? Porque aí parece que de repente a vida é só correr, ninguém sabe exatamente para onde. O progresso é seguir um brete em frente e cuidado porque outro vem ali atrás empurrando. Não é o meu sonho de vida. Saber ser rápido, ágil e eficiente é bom e vai te trazer muitas coisas na vida.
Há vários momentos onde isso é importante. Mas ser sempre assim parece ser um desperdício dessa própria vida. Eu acho que eu quero um pouco mais de slow living na minha história. Hoje o Hashtag Sal voltou um pouco mais ao seu tema central, os lugares onde a gente passa pela costa brasileira e a vida a bordo, mas isso não quer dizer que a tragédia em Porto Alegre tenha acabado, muito pelo contrário. Uma parte muito difícil e grave começa agora, que é a reconstrução. Antes disso, a limpeza dos lugares. Eu vi a foto de uma vila, acho que provavelmente nas ilhas ali de Porto Alegre, que tem mais de 1 metro, talvez 1,5 m, sei lá, de areia para ser retirada. Então dá para ter uma ideia do quão difícil vai ser esse trabalho. E os velejadores solidários estão firmes, mais do que nunca nesse movimento. Tem hoje uma série de doações que precisam ser triadas, né, separadas, e estão precisando de voluntários para isso. Até ontem, antes de eu gravar, essa era uma das demandas. E todo apoio que você puder mandar também, né? Dinheiro ajuda muito porque, poxa, tem coisas que são difíceis de prever o que são necessárias, né? Algum remédio específico para alguém, ou não sei. E também a operação de tudo, né? O trabalho é todo voluntário, né? Ninguém ganha por isso, mas eventualmente precisa comprar coisas. Então, se você quiser colaborar, se você quiser ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer depois dessa catástrofe que o meu estado, infelizmente, está sofrendo, entre no Instagram do Velejadores Solidários, aparece aqui na tela. Lá tem o Pix para você ajudar o grupo e tem também outras demandas que aparecem dia a dia, porque realmente as coisas vão mudando e vai rolando um update disso. Em um domingo, no final de tarde, deixei o balanço e peguei uma carona para conhecer mais do Rio João de Tiba, onde eu não tinha chego ainda. O Sandro Ribas, que é o cara que sempre recebe os velejadores que chegam por aqui, muitos já tinham me falado dele, me levou para conhecer o rio no seu barco, que ele faz passeios por aqui. É uma baleeira que ele reformou e transformou em barco de passeio. É incrível que um porto tão bom, tão abrigado, e uma região descoberta logo no início do surgimento do Brasil, não virou uma grande cidade. Claro, há construções, algumas bem grandes e bem bonitas, mas ainda há bastante natureza por aqui. Sorte a nossa que tem pouca coisa. Mais um exemplo de que o lento também produz coisas boas, ou no mínimo preserva elas. É sorte a gente ter conseguido não destruir esse lugar, porque há muitos outros que eram semelhantes e hoje você não reconheceria. Essa é uma outra característica da nossa velocidade quando exagerada. Ela tende a esmagar as coisas. Às vezes a gente tem uma miragem de eficiência na velocidade, quando na verdade não é eficiência, é só afobação, que pode nos levar a fazer grandes besteiras bem rápido. Depois desse dia eu fiz algumas vezes esse caminho aqui com o meu bote para ir pro mercado. Meu botezinho pequeno com motor de 3.3 HP mesmo. Demorava, mas foi maravilhoso a cada minuto. Muitíssimo melhor do que de carro. Eu sou suspeito para falar, mas o mundo fica mais bonito visto assim do mar. Quase sempre. E é uma pena que boa parte das populações das cidades às vezes não conhecem a sua cidade vista do mar. E frequentemente é a vista mais linda da cidade. O seu melhor ângulo. Não que Cabralha seja feia por terra, não é. Mas, olha isso, é o melhor cartão postal que eu encontrei. Há vários momentos na vida que precisamos sim agir rápido e com grande intensidade, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo. Mas ter a visão e conseguir deixar a ansiedade de lado e notar que às vezes o melhor é não fazer nada, para isso precisa muita sabedoria. Não é todo mundo que consegue. Porque sempre vem uma insegurança de que você poderia fazer algo e não fez. E é muito difícil identificar que realmente não era para fazer nada, que era o melhor para tudo. Subindo o estuário, passando a cidade, há muitas ancoragens lindas. É uma pena que o calado do meu barco é meio no limite para isso, eu não conseguiria ir muito mais além mesmo. Mas se ele fosse um pouquinho mais baixo, um pouquinho menor, talvez 1,50 m, eu teria entrado um pouco mais dentro do rio. Às vezes nem é difícil chegar lá na maré alta, mas a preocupação é se é possível ancorar quando a maré baixa. É uma área, obviamente, super protegida de ventos e ondas, e eu comecei a me apaixonar por mangues lá em Paranaguá, onde fiquei bastante tempo. São lugares muito incríveis para ancorar. E aqui no sul da Bahia há muitos mangues também onde você consegue entrar assim. Somewhere along the way, somehow we ended up
I turned the other way, and you got lost. Want you to know for all I know, even if the road ahead is long and winding, even if the road behind us left you crying, even if the tears come streaming down your face, it's gonna be okay. Take a walk and I join you. Just leave a trace and I follow. Make a wish and I make it come true. A moral desse vídeo é: quanto mais rápido, melhor? Será que sempre? Por que você ia querer que uma noite dessas passasse rápido? Por qual motivo? Talvez para máquinas, quanto mais rápido, melhor, mas por mais louco pela eficiência que você possa ser, acho que você concorda que em um certo ponto, em alguma velocidade, a nossa mente deixa de conseguir decidir com inteligência. Muito antes, com sabedoria. E não é que tudo tenha que ser feito devagar, óbvio. A velocidade é importante para muitas coisas, mas em algumas outras, certamente ela atrapalha, deixa fútil, frágil e inconsequente. Já fiz isso muito na minha vida. Provavelmente vou errar em muitas outras vezes, mas é algo que eu estou tentando trabalhar dentro de mim. E é claro, em algum momento ou outro de fraqueza ou de não entender direito o que está acontecendo, a gente até vai usar esse texto como desculpa para ineficiência. Mas é bom, pelo menos tentar discernir quando a velocidade atrapalha. A gente pode ganhar muito tentando ajustar o tempo certo para cada coisa, como um maestro regindo uma orquestra. Geralmente, uma música soa melhor em uma determinada velocidade. Mais do que isso, parece piada. Parece música de comédia. Certas coisas soam bem em um adágio, em outras, em um presto. E é certo que em vários pontos da minha vida eu perco esse ritmo. Mas eu estou sempre correndo atrás dele. Só para lembrar, você pode ajudar mesmo à distância doando para o Velejadores Solidários através desse Pix que aparece na tela. Ou também com material ou serviços, dando uma olhada no Instagram deles e vendo o que é necessário no momento. É uma galera que está trabalhando muito e que eu conheço e que não é só honesta. Eu tenho certeza que ela vai fazer essa doação que você der gerar muito alívio para quem precisa.